Bom, muita gente aqui no Brasil, inclusive, pergunta por que há tanto interesse, uma cobertura tão intensa da eleição dos Estados Unidos. Na verdade, não é no Brasil, né? É no mundo inteiro. Na Austrália, na Nigéria, em Gana, na China, na Rússia, na França, na Alemanha. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas acompanham, os governos acompanham, porque sabem que a maior economia do mundo e a maior força militar da história humana passa a ter ou mais 4 anos de Trump ou 4 anos de Joe Biden. E então há possibilidades de mudanças importantes que terão impacto no mundo inteiro, inclusive impacto econômico e, portanto, no bolso das pessoas, no emprego das pessoas. E por isso até aquela velha anedota, né, de que o mundo inteiro deveria votar nessa eleição. Claro que é uma anedota, mas para mostrar a importância do que acontece lá. Há algumas tentativas de tratar essa eleição como a mais importante. Isso nada a ver. Nada a ver. Nós já tivemos eleições em momentos críticos, inclusive durante guerras mundiais. Então, quando inclusive havia uma parte da sociedade americana que queria o isolacionismo, queria que os Estados Unidos ignorassem uma guerra que chamavam de europeia. Então não há a menor dúvida que já tivemos momentos mais importantes. O que há neste ano, mas não que tenha aparecido neste ano, na verdade, resultado de um processo, é uma divisão profunda e de hostilidade mútua dentro dos Estados Unidos. O que não é um fenômeno dos Estados Unidos. Aqui no Brasil isso tem acontecido, né? Aqui, de maneira rodriguiana, as pessoas passaram a falar em clima de fla-flu, em debates que mais parecem futebolísticos do que políticos e tal. E mesmo na Europa, onde você tem sistemas bem assentados, historicamente assentados e tal, também tem havido uma divisão profunda. Até em países muito bem resolvidos do ponto de vista socioeconômico, como a Dinamarca, né? Onde há o crescimento de forças nacionalistas, na Espanha, na Itália. Na Itália, isso é histórico já, né? Há uma divisão profunda, só que a divisão que antes era manifestada em debates, até de um bom nível, dependendo do tempo e do lugar, hoje são manifestações hostis, grupos que são, do ponto de vista ideológico, infanto-juvenis, né? E com pensamentos e atitudes infanto-juvenis. E aí a reação é inevitável, ainda mais dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, o Paulo Francis costumava dizer que os Estados Unidos são aquele espaço a ser sobrevoado, como dizem os americanos, ou seja, o espaço aéreo entre Nova York e Los Angeles, né? O que chamam aqui de Brasil profundo, né? Eles chamam de espaço a ser sobrevoado. Então, aquilo, Nova York é uma coisa, os Estados Unidos, o seu coração, o centro-oeste, ali você encontra outros valores, outras preocupações, outras ideias, outros conceitos, né? O que é natural. Nova York e Los Angeles são vistas como símbolos da América, mas na verdade representam uma parcela pequena da América, né? E de qualquer maneira, o fato é que essa eleição é importante. E há algumas comparações, por exemplo, com 1968. Aquele momento era especial no mundo, né? Até porque em 1968 os Estados Unidos estavam com suas tropas mergulhadas numa aventura infeliz, a guerra no Vietnã. E naquele momento nós tínhamos movimentos sociais de ruptura, né?
o movimento hippie, underground, etc., e que passava a ter uma influência importante nos acontecimentos políticos, né, nas universidades, principalmente na Califórnia, em São Francisco. E houve um momento de muita desordem, né, de muita bagunça e, inclusive, alguns atentados que eram simplesmente desconhecidos da sociedade americana. Além disso, aparece Richard Nixon, aquele que havia sido derrotado pelo Kennedy. Ele reaparece como candidato exatamente da lei e da ordem. Um mote recuperado pelo Donald Trump, né? Dizendo que ele é o candidato da lei e da ordem porque uma vitória democrata representará o caos, representará a perda de empregos, representará colapso econômico e representará falta de segurança. E, além disso, a ideia de que os democratas hoje, ao contrário do que era no passado, significam a possibilidade de um rompimento, inclusive, com a segunda emenda, que garante, por exemplo, o direito ao posse de armas, né? Essa é uma emenda interessante porque ela mostra exatamente o que aconteceu nos últimos tempos. A segunda emenda, ela é um emblema de uma mentalidade que há nos Estados Unidos, desde as 13 colônias, né, que se uniram para, depois de libertadas do jugo britânico, se uniram para fazer um país. E um país que, na verdade, a sociedade civil nasceu muito antes do Estado em si, né? E uma sociedade civil tremendamente desconfiada do Estado, desconfiada do poder político, desconfiada de qualquer risco de tirania, avessa a qualquer possibilidade de que fosse imposta uma tirania. E, por isso mesmo, a segunda emenda, que trata da possibilidade da população ter armas, é exatamente para garantir que os cidadãos teriam capacidade de defesa contra eventuais tiranos. O tempo passou, a democracia se consolidou e hoje, claro, é muito mais é visto como um direito individual do que um direito de milícias enfrentando um Estado que pretendesse ser tirânico, né? Então, os democratas, durante muito tempo, em nenhum momento contestavam essa segunda emenda. Mas aquela eleição de 68, houve 3 candidatos ali. O Richard Nixon, que ganhou com folga, o Hubert Humphrey, candidato dos democratas, e o George Wallace, candidato independente, que havia sido do Partido Democrata e que era a favor do segregacionismo. E, inclusive, sofreu um atentado depois. Aí, no final dos anos 70, ele manda uma carta aos líderes dos direitos civis e do movimento negro, pedindo desculpas por suas posições no passado. Mas naquela eleição, naquele pleito, o Wallace era visto como alguém que poderia tirar votos do Nixon, como fez o Ross Perot quando foi candidato independente. Só que o Nixon ganhou com folga, teve 301 votos, né, no colégio eleitoral e ganhou em mais de 30 estados. Então não houve grandes problemas para a vitória do Nixon. Mas ali, na candidatura do Hubert Humphrey, o Partido Democrata começa a ter algumas mudanças. E depois do episódio Watergate, que levou Nixon à renúncia antes de sofrer um impeachment, ele provavelmente seria o primeiro presidente dos Estados Unidos a sofrer um impeachment, e aí ele renunciou. Então, o Partido Democrata começa a mudar. Mas ainda havia, inclusive no governo Jimmy Carter, havia uma ideia muito clara de que democratas e republicanos tinham diferenças em relação a tópicos. Mas nenhum dos dois grandes partidos contestava a essência da América
da sua democracia, do sistema econômico capitalista. E isso nunca esteve em discussão em nenhum dos dois grandes partidos, né? O que acontecia é que os democratas se tornaram, desde Franklin Delano Roosevelt, o homem que mudou o partido com soluções social-democratas para a crise de 29, né? Ele teve 4 mandatos, morreu no início do 4º mandato, o único que teve 4 mandatos, nenhum outro teve mais de 2. Hoje não é possível mais um 3º mandato. Na época do Roosevelt havia essa possibilidade. Então, mesmo depois das mudanças que o partido teve com Roosevelt, mas a ideia era, o Partido Democrata era mais ligado aos sindicatos, era mais protecionista em termos de comércio internacional, defendia a indústria americana, o trabalhador americano, e os republicanos eram mais abertos para o comércio internacional, para o livre comércio e também para internamente a ideia do livre mercado, o mercado ditando regras, o mercado estabelecendo soluções para os problemas socioeconômicos. Mas nenhum dos dois partidos contestava a essência dos Estados Unidos, sua essência histórica, né? Sua base histórica, religiosa, cultural, etc. Mas lá em 1904, quando terminou o Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o genial Max Weber já apontava para uma mudança importante e que nas próximas décadas seria notada, porque ele via que os Estados Unidos perdiam a sua base espiritual, calvinista, né? E havia mergulhado no utilitarismo e perdia suas bases de convicção, não é? Da Nova Canaã, do país à parte, do país onde havia mais do que bandeiras políticas e ideológicas, havia uma bandeira espiritual, né? A ser hasteada e defendida. Perdeu isso e a decadência foi lenta, interrompida em alguns momentos, até pelo papel que o país teve nas 2 grandes guerras, principalmente, claro, na segunda. Mas o fato é que depois de um período de extraordinária prosperidade, os Estados Unidos começam a ter o resultado daquela decadência anunciada pelo Max Weber. Importante que quando ele reescreve o livro, porque não é uma segunda edição, é um livro reescrito com adendos importantíssimos, em 1920, ano em que ele morreu, ele não retirou aquela menção à decadência dos Estados Unidos. Ele não suprimiu aquela parte, porque sabia que mesmo depois da Primeira Guerra Mundial, aquele processo estava desencadeado. E a decadência começa também a aparecer nos tipos políticos que ganham espaço nos grandes partidos. O Partido Democrata começa a sofrer uma grande mudança para pior, para muito pior, no governo Bill Clinton. E o fato é que, de certa forma, a candidatura de Joe Biden, ela reflete essa decadência, uma decadência intelectual, uma decadência moral e uma perda daquele vínculo com a ideia de que o essencial não estava em discussão. Agora o Partido Democrata discute até o essencial, contesta até o essencial. E Biden, muito bem retratado pelo Trump como cavalo de Troia. Por que como cavalo de Troia? Porque o cavalo de Troia é aquele presente das cidades gregas unidas para Troia, na mitologia, na guerra mítica, e o presente é recebido, um grande cavalo de madeira, e dentro do cavalo estão soldados que à noite saem para tomar Troia. E Trump, ao usar essa imagem, diz que Biden é o cavalo de Troia e dentro dele estão as ideias de Bernie Sanders, de certa forma personificadas na candidatura da Kamala Harris como vice do Joe Biden.
Acontece que o Partido Republicano sofreu o seu desgaste, mas um outro caminho, noutra direção, que foi exatamente o surgimento dentro do partido de Donald Trump, que antes havia sido do Partido Democrata. E nós sempre dissemos aqui, na Bandeirantes, nesses 4 anos, Trump nunca foi democrata, nunca foi republicano. Não é? E Trump minou alguns valores muito caros ao Partido Republicano. Daí, por exemplo, ele não ser aceito pela família Bush, que teve 2 presidentes, né? O Bush pai, Bush filho, um governador, Jeb Bush. E daí porque o McCain nunca aceitou Donald Trump, ou seja, a velha guarda republicana viu em Trump um aventureiro, alguém que se aproveitou de um momento de transição dentro do partido e tomou de assalto o partido. Então, se a decadência dentro do Partido Republicano é mais recente, a do Partido Democrata ela vem desde o governo Bill Clinton. E é muito perigosa. Não é à toa que Biden fala em, por exemplo, numa reação à confortável maioria dos conservadores na Suprema Corte de aumentar o número de juízes, não é? De, se conseguir maioria, o Partido Democrata no Senado, de usar essa prerrogativa para um casuísmo imoral, que seria aumentar o número de juízes na Suprema Corte. Um casuísmo imoral, não é? Algo que jamais teria sido pensado, imaginado, defendido, por exemplo, por um Jimmy Carter. Jamais. Ou mesmo pelo Kennedy. Então, além de tudo isso, a imprensa americana, até pelas características do Trump, pelo populismo do Trump, e pelas relações mais do que desgastadas, né, de rompimento entre parte da imprensa americana e Trump, mergulhou de tal maneira na candidatura de Joe Biden que passou a censurar notícias contrárias a Joe Biden. E foi lamentavelmente imitada, seguida por parte da imprensa ocidental, inclusive brasileira, que tem ignorado e, portanto, censurado silenciosamente, informalmente, notícias ruins para Joe Biden. Porque eles acabaram na CNN americana, no Washington Post, na CBS, que defenderiam a candidatura de Biden, já era coisa certa. Não havia a menor dúvida. Fizeram campanha por 4 anos, mesmo antes de saber quem seria o candidato democrata, ele já tinha o apoio desses meios. Agora, uma coisa é defender uma candidatura, e é muito bom que a imprensa americana sempre se posicione. Defendemos o candidato tal por isso e aquilo. Perfeito. Isso é ótimo. É às claras. Mas a posição editorial não pode contaminar o noticiário, a reportagem. E menos ainda censurar o noticiário, censurar a reportagem por causa da posição editorial. E isso está sendo feito dia após dia. Dia após dia. Esses veículos de comunicação têm defendido Biden mais até do que a campanha do Biden, que se preparou para responder perguntas relacionadas à Ucrânia, à China. E, no entanto, nem precisou responder. Foi poupado, e quando não foi poupado, aí já pôde usar os argumentos da CNN americana, do Washington Post, da CBS. Não, isso é coisa dos russos. Quando não há a menor evidência de que seja, entre aspas, coisa dos russos. Não é? Há acusações sérias de corrupção ignoradas pela imprensa dos Estados Unidos. Então, não é apenas uma decadência de 2 grandes partidos, mas uma decadência de instituições fundamentais para um país que nunca teve um golpe de Estado, que nunca teve uma ditadura. E a imprensa livre é fundamental para o Estado de Direito, para a democracia. Quando ela não se permite ser livre, quando ela
filtra o noticiário de acordo com suas posições ideológicas ou circunstanciais, ela fere a democracia, ela fere o jornalismo, ela fere a história dos Estados Unidos. E grande parte da principal imprensa dos Estados Unidos tem ferido a democracia e a própria história dos Estados Unidos ao filtrar notícias, ao censurar notícias, por causa de uma posição circunstancial, de um apoio eleitoral que deve ser claríssimo, estampado em editorial, mas jamais deve orientar o noticiário, censurar o noticiário, filtrar o noticiário. Parece até que editores desses veículos são frustrados por não terem sido editores do Pravda nos tempos do Stalin, onde só diriam aquilo que Stalin queria. Pois, de repente, o Washington Post, um símbolo da democracia e essencial no caso Watergate, está mais parecendo um panfleto, está mais parecendo um Pravda a censurar qualquer linha que possa levar alguém ou que poderia levar alguém a pensar mal do Stalin, do stalinismo, do Partido Único no poder. Estão parecendo a Agência Nova China, os jornais chineses, todos eles obedientes ao Estado. Só que aqui são obedientes às suas próprias conveniências e ferem a liberdade da informação. Sonegam informação. E isso é muito grave. Então aquilo que em 1904 foi escrito pelo genial sociólogo, pesquisador, professor Max Weber, lá no Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, uma das maiores obras dos últimos séculos, aquilo vai se cumprindo dia após dia. Uma decadência dos dois grandes partidos, uma decadência moral e intelectual dos dois grandes partidos e uma decadência de instituições fundamentais, essenciais, para que os Estados Unidos tentem, ao menos, continuar sendo o que foram historicamente. Então é uma eleição muito importante, claro, como todas são. Todas lá foram e esta é também, não é? Mas mais do que ser um momento crucial para definir o que vai acontecer, ela expressa com esses dois candidatos, Trump e Biden, uma tendência de decadência notada por um gênio há 116 anos. Ronald.